Boa noite, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar, porque nós vamos orar e oração tem o poder de transformar qualquer situação. Eu quero falar hoje com você de um segredo que está escondido em Marcos capítulo 11. Algo que depois que a gente descobre e coloca em prática, a gente entende o porquê da nossa oração às vezes não ser ouvida. O porquê que às vezes algo não flui na nossa vida. Os recursos de Deus ficam paralisados quando a gente não usa algo que está ali escondido no livro de Marcos, no capítulo 11. Diz assim, Jesus respondeu, 11:20, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês, que se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que já recebeu, então isso será feito. Olha aqui o que Jesus diz. Se você disser e crê que já recebeu, assim será feito. Então, existem dois segredos aqui. O primeiro, eu preciso dizer, eu preciso falar. Não é só pensar o que eu quero. Eu preciso dizer, eu preciso falar. Por que eu preciso dizer? Por que eu preciso falar? Porque a palavra que sai da minha boca e da sua boca é a matéria-prima que Deus usa para trazer existência àquilo que não existe. Foi assim que aconteceu quando ele criou tudo, pela palavra. A sua palavra, a palavra que sai da minha boca. Ele está dizendo, se disser ao monte, eu preciso dizer, eu preciso falar com aquilo que eu quero que aconteça, para que isso aconteça. Olha só, como isso é forte. A segunda parte aqui do que está escondido nessa palavra, crendo que já recebi, crendo que já recebestes, isso vos será feito. Então, peraí, eu não oro pedindo, eu oro crendo que eu já recebi e eu declaro como quem já recebeu. Por isso que eu te oriento a pegar uma folha de papel e escrever nessa folha uma visão. O que é uma visão? É algo que ainda não aconteceu, mas pela fé você vai escrever na folha como se já tivesse acontecido. E você vai declarar isso de manhã, você vai declarar isso à noite, todos os dias, durante 90 dias. Porque 90 dias, 3 meses, foi o tempo em que Abraão teve a fala mudada e Sara ficou grávida. Olha só, Jesus está dizendo que eu tenho que crer que já recebi. Se eu creio que eu já recebi, então eu não reclamo mais desse problema. Então, a minha fala já não é mais a declaração do problema, porque eu já recebi. Então, você se imagina como quem já recebeu. Como você pensaria se você já tivesse recebido esse algo? Como você se comportaria se você já tivesse recebido esse algo? Então, dessa maneira, você precisa se comportar para que aquilo aconteça. Você precisa entregar para Deus a palavra e você precisa se comportar como se aquilo já tivesse chegado. E aí será questão de tempo para que isso aconteça. Olha como que Jesus, ele nos ensina a viver, a chamar, a trazer a existir aquilo que não está existindo na nossa vida. É uma palavra acompanhada de um comportamento. Então eu penso, eu falo e eu me comporto, e então eu recebo. Eu vou repetir. Eu penso, eu falo, eu me comporto, então eu recebo. E por que muitas vezes a oração não é atendida? Porque eu falo com Deus uma vez, eu falo com Deus 2 vezes, depois eu não falo mais.
E a Bíblia diz que para que a gente colha tudo que a gente plantou, a gente não pode se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí tem um se. Se eu não desfalecer, se eu desfalecer, se eu parar de orar, se eu não perseverar, eu perco tudo aquilo que eu semeei ao longo do caminho. Porque é um princípio que Deus está dando para a gente. E aí, como que as minhas declarações vão mudar se os pensamentos que eu tenho são ruins? Esse pensamento que você tem que te deixa mal, esse pensamento que você tem que te deixa ansioso, esse pensamento que você tem que te deixa preocupado, esse pensamento precisa ser trocado. E você só consegue interromper um pensamento com uma palavra. É por isso que quando você escreve uma visão numa folha, coloca do lado da cabeceira da sua cama e pela manhã você pega aquela folha, declara o que está ali, à noite antes de dormir você declara o que está ali, você começa a mudar aquilo que você pensa. Você começa a acreditar naquilo que você está falando, porque Jesus ensinou, se eu disser, vai acontecer, se eu não disser, não vai acontecer. Então você precisa falar, você precisa entregar para Deus a matéria-prima para que Ele traga à existência aquilo que não está existindo. E você precisa se comportar como quem já recebeu. E aí o milagre acontece. Então eu não oro mais pedindo para que Deus faça aquele milagre. Eu agradeço pelo milagre. Eu agradeço a Deus. Como é que você vai vencer um pensamento ruim? Declarando o contrário daquilo que você está pensando. Aí você vai declarar sempre o contrário. Você vai declarar, alinhar as suas palavras com as palavras de Deus. Você vai alinhar seu pensamento com o pensamento de Deus. E esse alinhamento vai produzir mudança, vai produzir transformação. Olha, você vai estar amanhã, você vai se levantar amanhã da maneira que você pensar hoje. Se você for para a cama pensando que vai acordar cansado, que vai dormir pouco, que o sono não será o suficiente, quando for amanhã, você vai acordar se sentindo dessa forma, porque o seu último pensamento à noite é o seu primeiro pensamento pela manhã. Por isso que quando você pega essa folha e declara à noite aquilo ali, você vai acordar com aquele pensamento. Você vai declarar de novo. E isso vai começar a fazer parte de você. Você vai começar a crer. Você vai acreditar que já recebeu. E aí o milagre vai acontecer. Amém? Então essa palavra, ela mostra que nós nos tornamos a cada dia aquilo que nós cremos. Como é que eu sei o que eu creio? Aquilo que eu falo mostra no que eu creio. As palavras que têm saído da minha boca demonstram em que e no que eu creio. Então, o que você falou ontem? O que você falou hoje durante o dia? Se você pensar nas palavras que você disse ontem, nas palavras que você disse hoje, você vai saber no que você está crendo. E aí, quando você descobre no que você está crendo através daquilo que você está falando, você vai poder mudar isso. E para mudar isso, você precisa começar a dizer, a declarar, a falar. Amém? A Bíblia diz aqui que Jesus, em Mateus 8, ficou maravilhado com a fé daquele homem que disse, manda apenas uma palavra que o meu servo será curado. Por quê? Porque ele acreditava que uma palavra de Deus era maior do que a doença do servo dele. Ele acreditava que uma palavra de Deus era suficiente para mudar a história do servo dele. E se você colocar isso no seu coração e crer que uma palavra que sai da boca de Deus é maior do que qualquer montanha, do que qualquer situação, isso vai acontecer na sua vida.
E eu vou orar por você agora, para que Deus venha fortalecer a sua fé, para que Deus venha curar a sua fala, para que a sua fala comece a ser parecida com a fala de Deus, para que as suas declarações sejam como as declarações de Deus, para que os seus pensamentos eles sejam como os pensamentos de Deus, porque quando isso é alinhado, aí as coisas começam a ser transformadas. Amém? Se você pode, feche os seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa que carrega com ela uma visão, um propósito, algo, meu Deus, que ela quer realizar, que ela quer viver. E eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nessa noite venha curar a fala, venha, meu Deus, transformar aquilo que ela tem falado, venha transformar aquilo que ela tem pensado, venha derramar sobre ela forças para que ela comece a mudar as declarações dela, para que ela mude os pensamentos dela, para que ela tenha total controle daquilo que vem à sua mente, meu Pai, porque isso tem gerado realidades na vida dela. Pai, eu quero consagrar ao Senhor a visão que essa pessoa escreveu nessa folha e tem declarado. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor mostrou para ela é o que o Senhor quer fazer na vida dela, meu Pai. E a tua presença envolve ela neste momento. A tua presença envolve a mente, o subconsciente dela neste momento. O Senhor envolve a língua, a fala dela neste momento, meu Pai. Para que em nome de Jesus ela possa começar a declarar, a entregar ao Senhor a matéria-prima necessária para que a realidade dela seja transformada. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ele venha trazer a cada dia fortalecimento para que você continue declarando a sua visão, para que você continue crendo na sua visão, porque aquilo que Deus mostrou, ele quer te entregar. Amém? Uma boa noite, fica com Deus.